Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, a paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus separou esse momento para poder estar palestrando com você, amém? Eu já quero chegar sendo profeta de Deus para você, eu quero chegar profetizando que Deus vai te dar a visão para que você não aponte o seu irmão. Como assim, pastora? Sim, porque nós temos mania de sentar no trono de Deus e querer julgar o próximo, julgar o irmão. Então eu profetizo para que você nunca sente no trono de Deus, né? Não queira sentar no trono de Deus e julgar o próximo, sabe? Não queira ser a balança da verdade. Deixa Deus trabalhar, porque Deus sabe o que faz, viu? Então, o que eu venho profetizar é: não julgarás, não julgarás, não julgarás. Amém? E eu já quero te convidar para estar orando comigo, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento, perdão por tudo que eu tenho feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar em minha vida, Senhor Jesus, na vida dessa mulher, desse homem que me ouve. Entra na casa deles, coloca o que está fora do lugar, tu coloca no lugar. Senhor, repreenda a enfermidade, entra com cura nas enfermidades, toca na despensa, na geladeira, entra com providência, abre porta de emprego para aqueles que estão te pedindo uma porta de emprego, uma porta de escape, abre uma porta de excelência. Restaura os relacionamentos dessa família, a união do pai com os filhos com o pai, a mãe com os filhos com a mãe, a união deste casal no nome de Jesus. Repreende, Senhor, toda a pombagira do inferno, todo demônio que atua para destruir essa família. Tu joga por terra todo olho grande. Senhor Jesus, joga por terra toda palavra falada que magoa, que fere, no nome de Jesus, que dilaçar a nossa alma. Tu venha curar, Espírito Santo, com a tua mão poderosa, no nome de Jesus. Eu entrego essa live nas tuas mãos, nos dá sabedoria, nos dá estratégia. Quebra o coração de pedra, quebra a mente petrificada, para onde essa mensagem chegar, algo sobrenatural vem acontecer na vida dessa pessoa. É o que eu te peço, Senhor Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma palavra gloriosa. Eu nem falei ainda, já estou falando que é uma palavra gloriosa. Já vai abrir na sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 11, no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal... Ih, gente, tá escutando barulho? É o carro de som que tá passando aqui em frente. Eu moro de esquina com a praia, então aqui tem um coreto, onde foi filmada a novela O Bem Amado, né? Uma novela antiga, né? Eu era criança, então agora aqui na frente virou tipo um polo gastronômico, né? Então tem tudo que vocês possam imaginar. Às vezes eu oro, né? Quinta, sexta, sábado, domingo com a mão no ouvido para poder conseguir orar, porque parece que o som tá dentro da minha casa, né? Eu moro em frente mesmo. Então, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, né? Mas não para de fazer a obra, vamos fazer a obra. Então foi o carro de som que passou. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos, tenho um canal aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Kawaii. Já quero te pedir para você deixar o seu joinha, que é o seu like. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa por feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo e me dá a mão no nome de Jesus. Vamos lançar as redes mais longe. Compartilha teu grupo de família, compartilha no Zap, compartilha no Facebook, compartilha, gente, no nome de Jesus, porque Deus tem algo para falar no teu coração, tá bom? Você não vai sair daqui cheio da mesma maneira que você entrou, não. Você vai sair cheio da glória e cheio da graça. Tá precisando de oração? Coloca o nomezinho aqui para oração. Como eu já expliquei, a oração é diária, então você coloca o seu nome todos os dias, porque ontem, um exemplo, eu orei por alguns nomes, né, que colocaram o nome para oração. Hoje eu já estou orando por outro, entendeu?
Então, em nome de Jesus, já coloca aí. Agenda e gabinete, gente, não é aqui, tá? É lá no Instagram. No Instagram você consegue o meu número de telefone, lá no Instagram você consegue o meu e-mail, no Instagram você consegue me chamar inbox. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu tô no trabalho, eu tô na igreja, né? Ou tô pregando. Então, pregando no canal que eu falo, né? Aí eu não atendo, eu vejo as mensagens entrar, mas eu não entro, só quando eu termino. Então, é tudo lá. Tenha calma que eu respondo todo mundo no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro, no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 5, versículo 11. Nós vamos falar hoje sobre o filho pródigo, no nome de Jesus. São 3 parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Todos eles estavam perdidos, né? Então, vamos lá, no nome de Jesus. E disse um certo homem, perdão, e disse um certo homem, meu Deus, é isso mesmo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte a que me cabe dos bens, para que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os teus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a uma das cidades daquela terra, ao qual mandou para os seus campos os apacentadores de porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. E, tomando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço e tenho fome. Levantar-me-ei e irei para com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me comigo como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correu, lançou-se ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, a melhor veste, e pondo-lhe nele o anel nas suas mãos e alcaparra nos pés. E trouxeram o bezerro cevado e mataram-lhe então. E comemos e alegremos. Quando o seu irmão, perdão, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Comamos e nos alegramos. E o seu filho mais velho estava no campo, porém, quando veio, chegou perto da casa. E ouvindo a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai saindo o pai para com ele. Mas respondeu ele e disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem ter transgredido nada, nenhum dos mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desertou e fez dissolução dos seus bens, gastando tudo com meretrizes, mataste o bezerro cevado. Amém? Até aqui em nome de Jesus. Essa é uma palavra gloriosa que ela vai nos contar o exato momento que Jesus Cristo conta uma parábola, né? Nessa parábola consta que havia um homem
que ele tinha uma condição financeira boa, né? Não era milionário, mas ele tinha uma condição financeira muito boa e ele tinha 2 filhos, sendo que o mais novo pediu a parte dele da herança em vida. O pai não tinha morrido ainda, né? Porque herança é após a morte dos pais, mas ele pediu a parte que cabia a ele em vida. E o pai não retrucou, não falou nada, deu a parte dele e assim ele foi. A palavra de Deus vai dizer que ele vai e ele dilapida tudo que ele ganhou. Portanto, que no final o irmão dele fala assim: ó, ele desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Ele desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Mataste o bezerro cevado, então ele desperdiçou tudo que ele tinha com prostituição, né? E com tudo que não podia, com tudo que era pecado ele fez, com tudo que, sabe quando a palavra de Deus vai dizer assim, quem tá limpo, limpa-se mais, e quem tá sujo, suja-se mais. Ele se sujou, ele não só sujou, ele se lambuzou completamente. Sabe quando a pessoa se afasta do caminho do Senhor e peca, e um pecado chama outro pecado, e uma porta espiritual abre outra porta, e outra porta abre outra porta, e as pessoas não sabem fechar as portas espirituais que elas abrem, entendeu? Além de não saber fechar, elas não têm autoridade para fechar aquelas portas. Por quê? Porque não estão libertas. Muito pelo contrário, um demônio pode expulsar outro demônio? Não. Entendeu? Então, ele foi abrindo portas e portas espirituais. Então, quando ele já estava sem nada, sem nada, sem nada mesmo, veio uma grande fome sobre aquela terra. Aí a situação dele, que já era ruim, piorou, porque além de ter perdido tudo e estar vivendo na escassez, agora ele vivia sem nada, porque agora até fome ele estava passando. E por ele passar fome, ele vai trabalhar com os porcos. Gente, trabalhar, ó, aqui o povo de Israel não podia comer porco, muito menos cuidar de porco ou tratar de porco. Era humilhação para o povo de Israel, tá? Quando alguém fazia isso. Então, para ele aqui, sabe quando a pessoa é abatida? Ele foi abatido. Então, a soberba dele, o eu sou, eu faço, eu posso, né? Que eu conjecturo esse filho dentro de casa, que é aquele filho soberbo, que é o que faz, é o que bate no peito, é o que diz eu resolvo, eu faço, eu aconteço. Eu acredito que ele era mais ou menos isso, porque ele foi abatido, humilhado. Eu quero te dizer que todo aquele que se exalta, o Senhor abate, tá? Então, cuidar de porcos, pra gente não é humilhação, mas pro povo de Israel é humilhação. Você tá entendendo? Porque eles não podiam nem comer carne de porco. Então, ele não só, ele estava desejando agora a comida do porco. Porque ele fala assim, ó, ele estava desejando as bolotas do porco, o alimento que o porco comia. E a gente sabe que o porco come porcaria, o porco come resto. Então ele estava tão abatido, tão humilhado, que agora ele comia resto. Porque quando você sai da presença do Senhor, é resto que você come. Satanás não faz você sentar na mesa para comer junto com o rei, não. Entendeu? Primeiro que ele não é rei, tá? Ele dá os restos, ele dá as bolotas do porco para você. Mas por você estar com as vistas toda fechada, você tá entendendo? Você vê aquela bolota do porco como um bolo. Entendeu? Como um prato bonito, um prato saudável, um prato a qual você mais gosta. Você tá entendendo? Mas aquilo são bolotas que Satanás te dá, mas ele te engana. Aí você engole aquilo achando que você tá comendo comida boa, quando você tá comendo bolota de porco. Entendeu? Quando você está bem no pecado, quando você olha o que não tem que olhar, curte o que não tem que curtir, bota a mão onde não tem que botar, entendeu? Quando você trai, quando você rouba, quando você entra no vício, quando você entra na jogatina, quando você desperdiça tudo que você tem com prostituição e muito mais. Com drogas e muito mais, você tá entendendo? Então, tudo isso, se fosse trazer para o dia de hoje, esse rapaz estava fazendo tudo isso. Se fosse nos dias de hoje, esse rapaz seria aquele que se droga, aquele que sai com uma na noite, aquele que sai com outra na noite, aquele que trai a esposa, aquele que engana, tá entendendo? Aquele que passa a mão em tudo,
aquele que rouba, aquele que furta, ele seria esse rapaz, se fosse trazer para os dias de hoje. Você tá entendendo? Porque a palavra de Deus fala assim: quem tá sujo, suje-se mais, lembra? Então ele cada vez ele sujou tanto, 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 que agora ele estava no meio dos porcos, cuidando dos porcos e desejando a comida que o porco estava comendo, porque não tinha comida para ele. E a palavra diz que ninguém dava a comida dos porcos para ele. Entendeu? Então, nem a comida do porco, apesar dele desejar, ele não comia. Então, ele estava faminto, ao ponto que ele lembra do jornaleiro, ele lembra dos servos do pai, né? Ele fala que os servos comiam bem na casa do pai dele, e ele não era servo e estava comendo muito mal, entendeu? E ele toma uma atitude. Entendeu? Porque quando a gente está na lama do pecado, quando a gente se encaixa em alguma coisa, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que se examinar 24 horas, né? Lá em 2 Coríntios já fala assim: examina-se o homem a si mesmo, entendeu? Então é eu que tenho que me examinar, você que tem que se examinar, entendeu? E é 24 horas isso, porque o pecado ele entra rasteiro, entendeu? E ele entra com uma palavra dizendo não tem nada a ver, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, não tem nada a ver aquilo, e a gente acha que não tem nada a ver, mas é pecado. Tá? Então, em nome de Jesus, eu quero que você hoje faça uma análise da sua vida. Seu pecado é a sua língua? Você fala demais? O seu pecado é a fofoca? O seu pecado é a cobiça? O seu pecado é o olho grande? Sabe? É a mentira? Eu não sei qual é o seu pecado. O seu pecado é a sua traição, porque a traição às vezes começa pelo telefone, com os likezinhos, com as olhadas que a gente dá. Você tá entendendo? Seu pecado muitas das vezes começa por aí e você não tem noção, tá? Então Deus me trouxe hoje aqui para te falar que quando você tá em pecado, você come bolota dos porcos. Você se suja cada vez mais. Mas este rapaz resolveu tomar uma atitude. Quando eu e você tomamos atitude, querido e querido, a história muda, porque a história desse rapaz começou a mudar quando ele tomou a atitude. Então eu entendo que quando eu tomo uma atitude, a minha história começa a mudar. Você tá entendendo? O que eu fazia eu passo a não fazer mais, entendeu? E o Espírito Santo passa a trabalhar mais na minha vida. Então, eu estou fechando as brechas e o Senhor vai fechando as portas espirituais que eu abri quando eu fecho as minhas brechas, tá? A palavra de Deus diz que ele se levanta e ele toma uma atitude, porque Deus não fala com ninguém caído, a gente tem que se levantar, a gente tem que tomar uma atitude, tá? Eu, quando estava em pecado, né, não tinha igreja onde que eu estava, lá no país a qual eu estava, né, que eu já dei meu testemunho aqui, que eu estava em Portugal, não tinha, mas eu me levantei e me prostrei ao Senhor Jesus sozinha num quarto, então eu tomei uma atitude, eu não queria mais. Você tá entendendo? Algo tinha que mudar em minha vida. Então o Senhor foi limpando os meus caminhos, foi tirando quem tinha que tirar, foi trazendo quem tinha que trazer, entendeu? Tudo através de uma atitude que eu tomei. Falei, Senhor, eu não quero mais. Então Deus hoje está chamando pessoas a tomar atitude, como esse rapaz tomou. Ele se levanta, e a palavra diz que ele se levanta e ele vai até o pai. O que é interessante é que o pai avista ele. Então, quando o pai avista ele chegando, significa que o pai já estava ansioso. Eu fico imaginando esse pai toda tarde, ou toda noite, ou toda manhã, indo para a porta, olhando para o horizonte, na esperança do filho voltar. Porque o pai nunca vai nos abandonar, ele nunca vai desistir de eu e você. Porque eu fui nascida e crescida dentro do evangelho. Você tá entendendo? Me desviei, fiquei de férias 16 anos. O Senhor nunca deixou de me esperar. Você tá entendendo? Eu vejo como se ele ficasse na porta me esperando eu chegar. E eu conjecturo que esse rapaz chegou sujo, chegou com cheiro de porco, porque ele estava cuidando dos porcos, dando comida para porco. Você tá entendendo? Não tinha lugar para tomar banho, porque para tomar banho tinha que pagar, ele não tinha dinheiro, ele não tinha casa, ele não tinha nada, porque ele começou a dormir com os porcos, então significa que ele já não tinha mais lugar para dormir. Entendeu? Então você, quando volta para a presença do Senhor, você volta sujo, gente. Você volta imundo. E as coisas que você fazia, não pode fazer mais. A palavra diz que o pai abraça ele e fica numa felicidade com a volta dele. Gente, quem é pai e quem é mãe, a gente sabe quando o nosso filho viaja ou vai para um outro país ou fica um período fora, quando a gente vê o rosto do nosso filho, toca no nosso filho, a gente chora. Quando a gente abraça o nosso filho novamente, você tá entendendo? A gente chora.
Então, em nome de Jesus, porque a saudade no peito, imagina a saudade do peito desse pai, porque Deus também tem saudade nossa, tá? A gente sente saudade de Deus, mas Deus também sente saudade da gente. Quando eu tava de férias do Senhor, tinha um louvor, deixa eu lembrar, acho que é Trazendo a Arca ele. Eu vou lembrar ele aqui, que quando tocava ele. Ah, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Eu não sabia viver em outro lugar, você entende isso? Eu mergulhava com as bolotas dos porcos, mas eu não sabia viver em outro lugar. A coisa apertava para mim, eu corria na primeira igreja que tivesse com a porta aberta e pedia uma oração. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, querido, não sabe viver em outro lugar. É um amor que eu não sei te explicar. E você sente um vazio tão grande quando você está sem Jesus, um vazio tão grande, tão grande, tão grande, sabe? E o Espírito Santo vai nos constrangendo, ele vai falando conosco e a gente vai sentindo uma saudade extraordinária do Pai, sabe? Esse rapaz estava assim, sentindo saudade do pai, sentindo saudade do abraço do pai, sentindo saudade de casa. Talvez você tá desviada há muito tempo e tá sentindo saudade de casa, tá sentindo saudade de abraçar o pai como eu tava, sabe? A palavra de Deus vai dizer que o homem, na mesma hora, troca as roupas daquele rapaz. Eu conjecturo que aquele rapaz tomou um banho. Eu conjecturo que aquele homem, a palavra diz que deu roupas novas para ele, entendeu? Porque quando você volta para o Senhor, ele tira aquela roupagem de você, ele vai te transformando, ele vai te lapidando, ele dá roupa nova para você, sabe? E coloca o anel na mão dele. O ato de colocar o anel na mão dele é: eu te aceito novamente no nosso meio. Olha que parábola, olha que parábola, gente. Para aqueles que estão desviados do Senhor. É uma parábola assim, do mesmo jeito que o Senhor colocou de volta o anel no meu dedo. Deus é poderoso para colocar de volta o anel no seu dedo, meu querido e minha querida. Eu não sei há quanto tempo você não ora, há quanto tempo você não busca, há quanto tempo você não louva, sabe? Às vezes a gente está desviado dentro da casa do Senhor. Incrível isso, mas é verdade. Porque a gente vai para a casa do Senhor, mas só ora na igreja. A gente não tem intimidade com Deus. A gente não ora antes de dormir, não ora ao amanhecer, não ora antes da refeição. A gente não tem hábito de orar. A gente só faz isso dentro da igreja. Você está entendendo? Então, muitas das vezes estamos desviados dentro da casa do Senhor. Não temos acesso à sala do trono. Não temos acesso, e é muito triste quando você não tem acesso à sala do trono. Gente, eu já dei meu testemunho aqui. Eu falo que quando dá meia-noite, eu vou para minha cozinha, sento na minha cozinha, puxo a cadeira. Na minha cozinha tem uma mesa com 4 cadeiras, né? Eu puxo a primeira e falo: Deus, senta aqui, é a que fica de frente para mim. E as cadeiras da lateral, eu falo: Espírito Santo, senta aqui. E a cadeira que fica ao meu lado, eu falo: Jesus, senta aqui. E eu converso com eles. É coisa de doido, é coisa de doido, irmão, mas eu sinto a presença de Deus ali. E Deus me responde. Não teve uma vez que eu não fizesse isso, que Deus não me respondesse. Eu quero te dizer que muitas das vezes falta comunhão nossa com Cristo, você tá entendendo? Faça isso que eu tô te falando, faz esse experimento, sente na mesa, peça pro Senhor sentar ali e começa a conversar com ele. Ele é o psicólogo, ele é o marido, ele é o filho, ele é tudo que você possa precisar, ele é o advogado, ele é o provedor, ele é o médico, ele é tudo que você possa precisar, ele é. Entendeu? Ele é o eu sou. Então, meu querido e minha querida, eu não sei há quanto tempo você não ora, quanto tempo você não busca, quanto tempo você não jejua, quanto tempo você não louva, quanto tempo você não sente a presença de Deus, há quanto tempo você não fala em línguas, há quanto tempo você não chega perto do Pai, você não dá um abraço no Pai, há quanto tempo, entendeu? A palavra de Deus vai dizer que o pai mata um cordeiro cevado, né? Em Israel, eles tinham o hábito de deixar tudo pronto, porque quando chegasse uma visita, quando chegasse alguém honrado, eles tinham que estar tudo pronto para receber aquela pessoa. Então, foi tudo muito rápido, ao ponto que o filho mais velho estava no campo, e quando o filho mais velho termina a lida, ele vai para casa. E quando ele vai para casa, ele vê as luzes acesas, vê a música, vê a festa, né? E ele pergunta aos empregados o que está acontecendo. Os empregados falam
que o filho mais novo voltou e o pai fez uma festa, trocou as vestes dele, deu anel novo e ele fica revoltado com aquilo, ao ponto que ele não quer entrar de pirraça, você entende? E começa a criticar. E o pai, sabendo que ele não quer entrar, o pai sai para fora. Deus é tão misericordioso, né? Porque às vezes a gente vê o irmão que se afastou, que caiu, a gente vai lá e acaba de matar o irmão, mas Deus não. Deus vai lá. Sabe? Deus foi tão. O pai foi tão misericordioso que foi lá conversar com ele. Deus não deve satisfação pra gente. Foi lá e pergunta pra ele por que que ele tá assim. Ele fala: Olha, eu trabalho pra você há anos, você nunca me deu nem um cabrito pra me comemorar com meus amigos. Ele fala assim: Meu filho, tudo que é meu é seu. Você tá entendendo? Sabe qual é o nosso mal? É que a gente critica quem não está na presença do Senhor. A gente critica um irmão na igreja, a gente critica às vezes os nossos próprios irmãos. Você está entendendo? De sangue, porque às vezes você está na igreja, mas o irmão não está. Às vezes o irmão não consegue se afirmar, sabe? E eu vejo isso. Sabe, que tem irmãos que não. Um fica firme, o outro não consegue, não tem força. Gente, é muito difícil se afirmar no Senhor Jesus, ainda mais quando você sai. Então, nós não devemos criticar, nós não devemos falar, nós não devemos nada, nós devemos orar pelaquela pessoa e não jogar pedra, porque aquela pessoa está machucada. Aquela pessoa comia a bolota dos porcos. Satanás enganava aquela pessoa. De noite ela achava que estava por cima da carne seca, achava que estava feliz e não estava. Você está entendendo? Então nós não temos que criticar. Nós não temos que matar, sabe? O que está nascendo de novo, entendeu? Porque a planta, ela fica tão machucada, o sol machuca, tudo machuca, que ela vai morrendo, né? Então, quando você vai lá, vai regar, quando você alimenta ela, bota adubo, ela... Peraí, gente. Tô com coriza. Você bota adubo, ela vai crescendo, né? Então, quando você vê a planta crescendo, porque ela está se fortalecendo, não critica, não. Dá a mão para ela. E se você vê ela morrendo, vai lá e dá a mão para ela. Não critica, não, porque às vezes a gente quer criticar um pai, quer criticar uma mãe, quer criticar um irmão, sabe? Porque, comeu bolota dos porcos, agora tá pagando. Não, querido. O Senhor é que senta no trono para julgar. Não é eu e não é você, quem somos nós. Porque às vezes o nosso pecado é maior do que o irmão e você tá apontando apontando o pecado do irmão. Então vamos parar de julgar, vamos parar de apontar o pecado do próximo, você tá entendendo? Vamos colocar na mão do Senhor, porque é Deus que faz, é Deus que transforma. Vamos se alegrar quando alguém tá tentando se afirmar, vamos ajudar aquela pessoa, vamos chamar para a casa do Senhor, se necessário for, vamos lá na casa dela, vamos buscar ela, porque tem pessoas que realmente a gente tem que buscar na casa, porque não tem força nem para sair da casa. Você tá entendendo? Não tem, gente, força para sair da casa. Tem pessoas que você chama para ir para a casa do Senhor, fala: eu vou", e depois fala assim: tá desanimada. Sabe, você tem um carro, vai lá e pega ela. Pastor, eu não tenho, mas eu vou a pé. Glória a Deus, vai a pé, mas vai lá e busca ela. Às vezes falta alguém para segurar a mão. Eu lembro de um testemunho de uma pastora amiga minha, ela fala que quando ela conheceu Jesus, ela se mudou para uma cidadezinha lá em Minas, né? E lá ela era católica, apostólica romana. E lá do lado, assim, na rua, eu acho que era na rua dela, morava uma senhora. E ela fez amizade com essa senhora. E essa senhora era crente. E essa senhora, todo dia de tarde, ia para casa dela ler a Bíblia. Você tá entendendo? E assim ela foi evangelizando. Essa minha amiga, que hoje ela é pastora por honra e glória do Senhor Jesus, foi evangelizando, evangelizando, ao ponto que ela chamou essa minha amiga para ir para a igreja, né? Mas essa minha amiga não tinha força, ela passou a passar na casa dessa amiga, entendeu? Para passar na casa da minha amiga e pegar ela. Então ela pegou a primeira, pegou a segunda, pegou a terceira e assim foi.
Até que um dia a minha amiga aceitou Jesus e hoje ela está na presença do Senhor Jesus, para honra e glória do Senhor Jesus. Tem mais de 30 anos, é pastora da casa do Senhor, mas foi através de uma senhorinha que passava na porta dela. Você está entendendo? Que viu a vizinha nova, cumprimentou a vizinha, foi lá falar de Jesus, começou a ler a Bíblia para ela, depois começou a convidar ela para a igreja. Tudo uma estratégia, você está entendendo? Não, eu e você queremos julgar. Você tá entendendo? Queremos julgar o filho da irmã, porque o filho da irmã é homossexual. Queremos julgar o filho de fulano, porque é prostituto. Queremos julgar o filho de ciclano que tá na prisão. Ei, o nosso telhado é de vidro, querida e querida, não faz isso não. Você tá matando essa mãe aí, julgando ela. Você tá entendendo? Deixa que Deus vai cuidar daquele que tá na prisão. Deus vai cuidar daquele que tá na prostituição, aquele que tá no vício. Deus vai resgatar. Porque quando você, presta atenção, quando você aponta o dedo para alguém, olha só, tem esses aqui, ó, todos esses dedos virados para você. Um, dois, três, quatro. Quatro dedos virados para você quando você aponta alguém. Entendeu? Então preste atenção, nós temos telhado de vidro. Pare, não faça como esse irmão. Esse irmão devia ter ficado alegre com a chegada do irmão e não fazer isso que ele fez. Você tá entendendo? Quando o pai, preste atenção, quando o pai fala para ele assim, olha, tudo que é meu é teu, porque o irmão já tinha gastado o dinheiro dele. Então significa que o pai perdoou ele, aceitou ele de volta em casa, mas agora ele ia ter que trabalhar para conquistar o que é dele. O que eu aprendo com isso? Deus perdoa os nossos pecados, mas não nos isenta da nossa colheita. Então, em nome de Jesus, pare de olhar a colheita do irmão. Preste atenção na sua colheita. Entendeu? Porque para toda semeadura há uma colheita. Deixa que daquele Deus vai cuidar, Deus vai salvar, Deus vai lapidar. Deus não chamou só você não, querida, só você não, querido. Deus chamou a sua casa. Deus chamou a sua família, então vamos parar de criticar a nossa irmã de sangue, o nosso irmão de sangue, parar de criticar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido, os nossos filhos, sabe? Parar de apontar. Vamos parar de apontar quem pecou, quem errou, você tá entendendo? E vamos olhar pra gente, porque na gente tem pecado embaixo do tapete, e pecados embaixo do tapete que a gente acha que tá fazendo certo e não tá. Então tem alguns pecados que a gente mesmo esconde, não quer que ninguém veja. Então a gente tem que sacudir o tapete, lavar o tapete, varrer a sujeira que está debaixo do tapete, passar um cloro, um pano ali, tirar, ser limpo. Ser transformado, ser lavado e remido, porque quando você é lavado e remido, você não critica o irmão, você não aponta o irmão, você não aponta o sangue. Você dá a mão a quem precisa. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Como eu gosto de trabalhar com profeta, você vai profetizar. Eu não sei se você tem um hábito de apontar, tem um ato de criticar. Mesmo que você não tenha, eu quero que você profetize na sua vida para que isso nunca aconteça com você, no nome de Jesus. Tu vai falar assim: hoje o Senhor está fechando a minha boca para todas as críticas. Hoje o Senhor está fechando a minha boca para todas as críticas. Hoje o Senhor está fechando a minha boca para todas as críticas, no nome de Jesus, porque quando você aponta o seu irmão, tem 4 dedos apontando para você. Amém? Eu quero te convidar para estar orando comigo. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, eu entrego nas tuas mãos essa mulher, entrego nas tuas mãos esse homem, repreenda todo mal, todo laço, todo embaraço. Senhor, coloca um freio de cavalo na nossa boca, coloca um freio celestial, coloca um anjo na porta da nossa boca. Não nos deixa criticar, Senhor, quem caiu. Não nos deixa criticar, Senhor, quem foi embora, quem não consegue se levantar, quem não consegue se afirmar. Não nos deixa, Senhor, criticar o pecado do irmão, apontar o pecado do irmão, porque todos nós somos pecadores. Faz de nós uma pessoa melhor, Pai amado e Pai querido. Muito pelo contrário, coloca amor no nosso coração para a gente abraçar o nosso irmão, ajudar o caído, levantar aquele que está precisando. Nos aponta, Senhor, onde que a gente tem que ir, aonde está o nosso erro. Nos ajuda, Senhor, tirar esse tapete da nossa vida, tirar tudo, Senhor, que está dentro da gente escondido, porque também escondemos pecado, escondemos falha, mas queremos apontar a falha do irmão.
Então, em nome de Jesus, Senhor, trabalha em nós e trabalha no nosso irmão. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que ela critica a beça. Ah, pastor, eu vou jogar em direta para ela? Não, manda só a pregação, porque quem faz é Deus. Amém? Para ela aprender que não se critica ninguém. Amém? Beijo grande, até a próxima e tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus.